Pessoal, vamos continuar aqui com a parte de séries infinitas. Bom, então, a gente viu a parte de séries geométricas, né? Que são séries formadas por sequências que formam uma progressão geométrica. E agora a gente vai ver a sequência das somas parciais. Então, sequência das somas parciais. Pessoal, reparam que para a gente gerar uma série, né, a gente precisa ter uma sequência, né, uma sequência. Né? Então, uma série, para ela existir, precisa existir uma sequência AM. Bom, o que a gente vai fazer nessas sequências parciais é criar uma sequência a partir das somas parciais. Né? Então, repara que quando a gente vai estudar uma série, a gente está interessado na soma dos termos, no caso de AM. Bom, a gente pode analisar essa soma termo a termo. Né? Ao invés de somar todos os termos infinitos ao mesmo tempo, a gente pode estar analisando a soma de cada termo. Né? Então, o A1, depois A1 mais A2, depois A1 mais A2 mais A3. Né? Então, a gente pode analisar as somas parciais, determinando assim, então, uma sequência SN. Né? Repare que não é a sequência N, é uma sequência SN, né? Então a gente vai criar uma sequência SN a partir da sequência N. Né? E essa sequência SN vai ser então a sequência das somas parciais aí, que a gente vai estar analisando. E assim conseguir analisar a série, né? Que seria a soma infinita dos termos. Né? Então, no caso das sequências de somas parciais, a gente vai um a um adicionando para poder chegar na soma infinita e determinar se trata de uma série convergente ou divergente. Então, então a sequência de somas parciais ela é formada pelos termos de AM. Então, o primeiro termo, sabe, da nossa sequência de somas parciais é o S1. O S1 é igual a 1. Esse A1 seria o primeiro termo de AM. Depois, o S2 ele vai ser a soma de A1 com A2. Então, é o que eu falei, a gente vai adicionando um termo a cada termo da sequência. Né? Então, aqui a gente tem um S1 igual a 1. S2 vai ser A1 mais A2. Como A1 é igual a S1, então eu vou substituir esse A1 por S1. Então, S2 vai ser igual a S1 mais A2. Depois a gente tem lá o S3, seria o terceiro termo de SN. Terceiro termo. Então ele vai ser a soma de A1 com A2 com A3. Agora, reparam, sabe, que S2 é A1 mais A2. Então eu vou substituir esse A1 mais A2 aqui, ó, por S2. Então, S3 vai ser igual a S2 mais A3. Então, esse é o terceiro termo da sequência das somas parciais SN. Né? Então, sempre que a gente fala sequência de somas parciais, a gente está se referindo ao SN. SN. Né? Então, sempre que se falar da sequência de somas parciais.
Sn. Bom, e assim a gente continua, né? S4 vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4. Bom, como a gente sabe que A1 mais A2 mais A3 é igual a S3, então eu vou substituir tudo por S3. Então vai ficar S3 mais 4. Pessoal, repara então, ó, que aqui a gente consegue um padrão. Então S2 é S1 mais A2. Né? Então repara que eu vou diminuir 1. Se aqui é 2, eu diminuo 1. Então fica 1 aqui. E aqui repete o 2. Ó. 2, 2, 1. Se aqui é S3, eu diminuo 1, S2, e aqui eu repito 3, A3. Se aqui é S4, eu diminuo 1, então fica S3 mais A4. Então repara que existe um padrão aí. Com esse padrão, a gente chega esse padrão, quando a gente chega então na sequência no SN, né? Então o SN ele é a soma de A1 até o nésimo termo, então a soma de A1 até a N, utilizando aquele padrão que a gente viu, então aqui vai ficar N menos 1 mais a N, e assim a gente chega numa expressão, né, que vai nos dar a soma dos N primeiros termos de uma série. Né? Então, repara que para a gente poder chegar na soma dos N primeiros termos, a gente precisa de uma fórmula. Né? E a formulinha que a gente tem é essa. Então, a soma dos N primeiros termos, Sn, vai ser igual à soma dos N menos 1 primeiros termos, mais o AN. Né? Então, essa formulinha aqui que a gente vai estar usando aí algumas vezes. Só que repara, turma, que ela não é tão simples de ser usada, né? Não é tão fácil porque se a gente não conhece o SN, também a gente não vai conhecer o SN-1. Né? Talvez a gente consiga... O AN a gente sabe quem é. Né? O AN ele sempre vai estar disponível. Sempre não, mas a maioria das vezes ele vai estar disponível. Né? Porque o AN, a gente precisa do AN, né? Da sequência N, para poder estar definindo a sequência de somas parciais e a própria série. Né? Então ele vai estar aí praticamente sempre disponível. Agora, o SN e o SN-1 já não vai ser sempre que vai estar disponível. Né? Então acaba dificultando um pouco aí a forma como a gente vai ter um pouco de dificuldade para determinar essa fórmula, essa formulinha geral aqui, essa fórmula geral aqui. Ó. Outra coisa também, repare que essa soma aqui, Sn, a gente está somando somente os N primeiros termos. A gente não está somando os infinitos termos. Né? Então, se a gente, como a gente quer a soma dos infinitos termos, né? Porque sempre que a gente vai analisar uma série infinita, a gente está interessado na soma dos infinitos termos dessa série. Né? Então, isso daqui ainda não é suficiente para nós. Né? Porque a gente não quer a soma somente dos N, a gente quer a soma dos infinitos termos. Né? Então a gente precisa fazer esse N aqui, né? Aplicar um limite nele e fazer ele tender a infinito. Né? Então a gente pega lá o Sn, aplica um limite, fazendo o N tender a infinito, né? E assim a gente, se a série for convergente, vai existir então a soma dessa série que eu estou chamando de S. Né, que seria a soma aí. Peraí que eu fiz um. Peraí, só fiz um.
bagunça aqui. Bom, então, se a série for convergente, vai existir esse limite e a soma vai ser igual a essa. Né? Então, a soma aí vai existir, vai ser igual a essa. Que é a mesma coisa que o somatório de AN somando de 1 até infinito, né? Que seria a soma dos infinitos termos da sequência N. Sabe? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então vamos supor que a gente tem lá uma sequência AN dada por menos 1 elevado a n. E a partir dessa sequência a gente quer determinar alguns termos da sequência das somas parciais, né, e analisar a convergência da série em questão. Sabe, repara então que essa sequência n, né, alguns termos dela vai ser, né, então, o primeiro termo menos 1, segundo 1, terceiro menos 1, né, e assim vai sucessivamente. Então, repara que a gente vai ter uma oscilação aí, né, cada uma hora é menos 1, outra hora é 1, então vai ficar oscilando aí essa sequência. Bom, então se a gente for determinar alguns termos, né, da sequência SN, aqui a gente não vai procurar o termo geral, tá? Sabe? A fórmula do SN. A gente só vai determinar alguns termos aí e analisar o comportamento dessas sequências somas parciais. Porque se a sequência somas parciais for divergente, né, por exemplo, ficar oscilando, a gente conclui então que a série ela também vai oscilar, ou seja, a soma da série oscila, então, portanto, ela diverge. Né? Então, não vai existir essa soma. Então, é uma série divergente. Então, aqui a gente tem o S1, que é igual a 1, né? Como a gente viu lá atrás. Então, é igual ao primeiro termo, que é 1, menos 1. S2 é 1 mais A2, que é igual a S1 mais A2. Então, vai ficar menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, que é igual a 0. S3, que é 1 mais A2 mais A3, é igual a S2 mais A3. S2 vale 0, então vou substituir esse S2 aqui, ó, por 0. Mais A3, o A3 está aqui, ó, vale menos 1. E assim a gente tem que S3 é igual a menos 1. O S4 vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4. Então a gente pode substituir por S3 mais A4. S3 vale menos 1. Menos 1. Então, menos 1 mais 1, que é o A4. Ó, o A4 aqui, ó, vai ser igual a 0. Então, o que a gente repara, sabe, que essa sequência são as parciais, ela oscila. Ó. Então, uma hora é menos 1, depois é 0. Depois volta para o menos 1, depois 0. Né? Então, ela está oscilando. Né? Então, a gente repara que, é claro que a gente está fazendo uma suposição, né? Porque a gente não viu todos os termos. Né? A gente só viu 4 termos. Né? Mas com base nesses 4 termos, a gente já percebe um padrão de oscilação. Né? Então a gente tem uma sequência aqui, ó. Essa sequência ela vai estar oscilando, né? Então a gente conclui que a série diverge, ou seja, não vai existir o limite, né? Então se a gente for aplicar o limite em Sn, com n tendendo a infinito, não vai existir esse limite, né? Não vai existir porque a soma não existe. A soma, aqui, está aqui, ó.
Então, ó, se a gente for aplicar o limite, né? Então, limite de Sn com n tendendo ao infinito não vai existir, porque as sequências somas parciais já mostrou que essa soma ela oscila. Se ela oscila, então ela não converge para nenhum valor. Né? Então, portanto, a gente conclui que se trata de uma série que diverge, né? Uma série divergente. Né? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. Pessoal, aqui no exemplo 2, ó, a gente tem a sequência n, né? Então, repare que a gente precisa conhecer quem é a sequência n, né? Porque é a partir dela que a gente vai construir a sequência Sn, né? Que é a sequência são as parciais. Então, aqui a gente tem menos 1, meio, menos meio, 1/3, menos 1/3, né? Menos 1 sobre n, 1 sobre n, e assim vai embora. Né? Então, repara que, só a gente olhar para esses termos aí, a gente vai ver que tá com um cara que vai convergir essa, essa sequência aí, essa sequência Sn. Né? Porque os termos eles vão se anulando. Né? Então tá com um cara que vai convergir para zero, porque a gente sempre tem um termo que cancela o outro. Né? Então vamos analisar a sequência de somas parciais. Então a gente tem aqui o S1, que é 1, é igual a 1. Então tá aqui, ó, o A1 aqui, ó. O S2 é A1 mais A2, então vai ficar 1 mais menos 1, aqui o A2, igual a 0. Depois o S3 vai ser S2 mais A3, então S2 vale 0, mais A3 vale 1, vale meio, então vai ser igual a meio. O S4 é A1 até A4, então S3 mais A4, então vai ficar meio mais menos meio, ó, o A4 aqui, ó, vai ser igual a 0. O S5 é S4 mais A5, S4 vale 0, mais S5, que vale 1/3, vai ser igual a 1/3. Então, o que a gente percebe, turma, o que a gente está percebendo aqui, então, é que, ó, aqui a gente tem o S1, né, que é o primeiro termo aqui, ó, 1, depois o S2 que vale 0, o S3 que vale meio, o S4 que vale 0, o S5 vale 1/3. Repare que conforme a gente vai caminhando aqui, ó, né, caminhando para infinito, a gente não vai ter uma oscilação, né? Porque esses termos aqui, ó, eles vão diminuindo, ó, né? Os termos, a soma dos termos pares sempre vai ser 0. Então repara, ó, que você soma o S2 é 0, o S4 é 0. Se pegasse o S6 seria 0, né? Então se você pegar soma envolvendo 4 termos, ela zera. Agora, envolvendo termos ímpares, por exemplo, um termo deu 1, 3 termos deu meio, 5 termos, 1/3, né? Então repara aqui, ó, de 1 para meio, já se aproximou mais do zero, diminuiu. De meio mais até 1/3, diminuiu também. Depois, se a gente continuasse aqui, seria 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, e assim ia se aproximando do zero. Né? Então, repara que tanto os termos, os termos ímpares estão se aproximando do zero, como os termos pares também se aproximam do zero. Né? Então, a gente percebe esse padrão e logo, então, se a gente aplicar o limite
com n tendendo ao infinito ao Sn, a gente conclui que esse limite vai ser igual a zero. Né? E assim a gente conclui então que a série converge. Né? Então a série vai estar convergindo para zero, então existe a soma e essa soma é igual a zero. Né? A soma dos infinitos termos, ó, de AN de 1 até infinito vai ser igual a zero. Esse exemplo aqui, sabe, ele já é mais complexo, né? Porque aqui a gente vai precisar encontrar um padrão, né? Então aqui é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais difícil. A gente vai encontrar uma forma. Aliás, a gente vai encontrar uma fórmula para o SN, né? Coisa que a gente ainda não tinha, coisa que a gente não fez ainda, né? A gente percebeu um padrão somente, e com base nesse padrão a gente concluiu aí a convergência da série. Agora a gente tem que mostrar quem é esse SN aí. A forma que a gente vai ver para determinar essa fórmula, né? Então repara que aqui no item B, ó, ele pede a fórmula de SN, só vale, sabe, para a N, né, para sequências que tenham essa cara aqui, ó. Né? Se você pegar uma sequência N que não tem essa cara, a forma que a gente vai ver aqui não serve. Né? Então a gente vai ter que, para cada caso, ser um caso diferente. Então vamos lá, ó. Dada a série, né, então somatório de 1 a infinito de AN, sendo que esse AN aqui, ó, é igual a essa expressão, 1 sobre N que multiplica N mais 1, né, determine. E tem A. Os 4 primeiros termos da sequência, das somas parciais Sn, e B, a fórmula para Sn em termos de N. Sabe? Então aqui no item A é bem simples. Né? Então é só encontrar os 4 primeiros termos da sequência de somas parciais. Então vamos lá. Ó. O S1 é A1, então seria o primeiro termo aqui de AN. Então vou substituir o N por 1. Então vai ficar 1 sobre 1, que multiplica mais 1, igual a meio. Então aqui, ó. O S1. O S2 é A1 mais A2. S1 vale meio, mais A2. A2 eu vou substituir o N por 2, então vai ficar 1 sobre 2. Multiplica 2 mais 1, meio mais 1 sexto, que vai dar 4 sextos, simplificando dá 2 terços. Depois aqui a gente tem o S3. O S3 é S2 mais A3. O S2 vale 2 terços. Né? Então eu vou substituir por 2 terços, mais o A3 eu vou substituir o N lá por 3. Então 1 sobre 3 que multiplica 3 mais 1. Então vai ficar 2 terços mais 3 que multiplica 4, 12, 1 sobre 12. Somando esses termos aqui, a gente vai ter 9 sobre 12. Simplificando por 3, a gente vai ter 3 quartos. 3 quartos. E por fim o S4, que é o S3 mais A4. Aqui está o S3, mais, eu substituo o N lá por 4, 1 sobre 4 que multiplica 4 mais 1. Então vai ficar 3 quartos mais 1 sobre 20. Somando esses termos aqui, a gente tem 16 sobre 20, simplificando por 4, a gente tem 4 quintos. 4 quintos. Então, colocando aqui os termos, os 4 primeiros termos de SN, da sequência são os parciais. A gente tem meio, meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, e assim vai embora.
Pessoal, agora na B, né? Então só lembrando, a B ele pede a fórmula para Sn em termos de N. Né? Então aqui, repara que não adianta a gente querer usar aquela formulinha que a gente viu lá em cima. Essa fórmula aqui, para o Sn. Essa fórmula aqui, então repara que aqui ele dá para nós o Sn, só que precisa conhecer o Sn menos 1. Né? Se a gente não conhece o Sn, a gente também não vai conhecer o Sn menos 1, então não vai servir para esse caso. Né? Então vamos tentar outro caminho. Então aqui, turma, a gente vai usar um método, uma técnica que chama soma parcial. Né? Então o método que a gente vai ver aqui, ele só funciona para sequências que tenham essa cara. Né? Então, sequência que não tem essa cara, não adianta querer aplicar esse método que não funciona. Né? Então, aqui são as frações parciais. Né? Frações parciais não, desculpa, são as somas parciais. Né? Então, a forma... Ou frações também, né? Porque a gente forma... termina frações aqui. Então, esse método, para chegar no SN, ele faz assim, ó. A gente vai pegar esse termo geral e a gente vai escrever ele de uma forma mais simples, né, para poder chegar no SN. É, né, uma forma que a gente vai tentar escrever de uma forma simplificada. Então, vou pegar lá, ó, vou pegar esse termo geral aqui, vou pôr aqui 1 sobre n, que multiplica n mais 1, e vou reescrever de uma forma separada. Então, vou pegar um A que eu não conheço, né, que a gente vai determinar esse A, e vou colocar A sobre N. Então, vou pegar esse N aqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó, embaixo desse A. Né? Mais B, um B também que eu não conheço, que a gente vai determinar, e vou colocar debaixo desse B, o segundo termo aqui do produto, que é o N mais 1. Bom, agora a gente vai desenvolver essa expressão para chegar no valor de A e de B, né, que seria o primeiro passo aí. Então, moçada, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC. Né? A gente vai agrupar essa soma, essas frações aqui. Ó. A gente vai agrupar elas. Então, ó, o MMC então, vai ser o produto de N com N mais 1. N que multiplica N mais 1. Pega esse produto, divide com o de baixo e multiplica com o de cima. Né? Então, N vezes N mais 1 dividido por N dá N mais 1 vezes A. Então, N mais 1 vezes A. Mais N que multiplica N mais 1 dividido por N mais 1. Vai dar N vezes B, NB. Ou BN. Aqui eu vou distribuir esse A. Então, vai ficar A que multiplica N. AN. Mais A que multiplica 1 vai dar A. Mais o BN. Aí, turma, ó, a gente vai chegar nessa fração aqui.
Repare que isso daqui, ó, é igual a isso. Né? Então eu posso cancelar o denominador desse com o denominador desse daqui, ó. E vou igualar somente o numerador. Então 1 tem que ser igual a tudo isso daqui, ó. Né? Então, por aqui, ó, 1 igual a A. Eu só estou mudando a posição, ó. A. Então, vou pegar aqui, ó. 1 tem que ser igual a A. A. Mais. Vou pegar esse N aqui, ó. Que tem nos dois termos. Eu vou colocar em evidência. N que multiplica A e B. Sabe, com essa igualdade aqui, repara que desse lado aqui a gente não tem nenhum N. Né? Então, o N é como se ele estivesse sendo multiplicado por zero. Né? N vezes zero dá zero. Então, eu vou colocar aqui só para gente... Só para fazer ele aparecer aqui, ó. N vezes zero. Né? Então, 1 mais N vezes zero. Que tem que ser igual a isso tudo, né? Igual a essa segunda parte. Então, repara que o A ele é uma constante, ele é um número. Então, para que esse lado aqui, ó, fique igual a esse, fique igual a esse lado aqui, o 1 tem que ser igual ao A. Né? Porque o A é uma constante sozinho e o 1 também é uma constante sozinho. Então, eu vou falar que o A é igual a 1. Agora, o N, como não tem N aqui desse lado, aliás, né, tem, mas ele está sendo multiplicado por zero, que vai anular ele. Né? Então, para ele ficar igual a esse outro lado, esse A mais B que está sendo multiplicado por N tem que ser igual a esse zero aqui, ó. Então, A mais B é igual a zero. Então, eu vou substituir esse A por 1. Então, 1 mais B é igual a zero. Passo 1 para lá, B tem que ser igual a menos 1. E assim, então, a gente chegou nos valores desse A e desse B aqui, ó. Né? Então, o A vale 1 e o B vale menos 1. Agora, a gente pode voltar lá. Então, agora, a gente pode igualar essas, chegar num valor aqui pro AN. Então, repara, turma, ó. Então, o termo geral, que era 1 sobre n que multiplica n mais 1, eu posso escrever ele como sendo 1 sobre n mais menos 1 sobre n mais 1. Então, ó, só para recordar, ó. Né, ó. Então, 1 sobre n que multiplica n mais 1 tem que ser igual a sobre n, só que o a vale 1. Então, eu substituir aqui por 1, ó. Substituir esse a aqui por 1. E o b valendo menos 1. Então, eu vou substituir esse b aqui, ó, por menos 1. Fazendo o joguinho de sinal aqui, ó, mais com esse menos aqui, fica menos, então eu posso estar reescrevendo o termo geral a n por meio dessa subtração aqui, ó, desses dois termos. A gente vai ver que isso vai facilitar para nós aí, para chegar no SN. Então vamos ver aqui, turma. Tem que prestar atenção para entender, ó. Pessoal, o SN ele é a soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o enésimo termo. Repara que não é a soma infinita. É a soma somente até o enésimo termo. Então, eu vou substituir agora esses termos aqui, utilizando essa fórmula aqui. Deixa eu subir aqui um pouco. Só olha aqui, ó. Quem que é o A1? Então, eu vou substituir o N aqui por 1.
1 sobre 1, 1. Menos 1 sobre 1 mais 1, 2. Então, meio. Né? Então, está aqui o primeiro termo. A1 mais o A2. Quem que é o A2? Substitui o N por 2 aqui, ó. Meio menos 1 sobre 2 mais 1, 3. Meio menos 1 terço. Mais o A3. Substitui o N por 3. 1 terço menos 1 quarto. E assim vai embora, ó. Até o termo. Aqui eu coloquei o N menos 1 até o AN. Então repara, ó. Quem que vai ser o AN menos 1? Substitui o N por menos 1. 1 sobre N menos 1. Menos 1 sobre N menos 1 mais 1. 1 sobre N. Mais o enésimo termo. Que é 1 sobre N, que é esse próprio termo aqui, né? 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Agora, repara numa coisa, turma. Repara que esse termo aqui, ó, menos meio, cancela com esse meio aqui. Esse menos 1 terço cancela com esse 1 terço aqui. E assim sucessivamente. Ó, menos 1 quarto aqui cancela com 1 quarto que eu não coloquei, mas que tá aqui. Esse 1 sobre N menos 1 cancela com menos 1 sobre N menos 1 para trás. Esse menos 1 sobre N cancela com esse 1 sobre N. Então, o que vai sobrar dessa soma? Somente o 1 e o menos 1 sobre N mais 1. Né? E assim a gente chegou numa expressão, numa fórmula para o SN, né? Que representa a soma dos N primeiros termos aí da nossa série. Né? Bom, só que a gente não quer a soma dos N primeiros termos, a gente quer a soma infinita. Se a gente quer a soma infinita, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o SN e aplicar o limite com N tendendo a infinito. Né? Então vai ficar 1 menos 1 sobre N mais 1, que é o SN. Olha o SN aqui, ó. Com N tendendo a infinito. Né? Então, sempre tendendo a infinito, 1 sobre N mais 1 vai tender a zero. Vai zerar. Vai sobrar somente esse 1 aqui, ó. E a gente conclui, então, que a série vai convergir para 1. Né? Então, repara que essa soma aqui, ó, essa soma, né? Essa soma infinita aqui, ó, ela vale 1. Né? Ou seja, a série, a soma dos infinitos termos da sequência N que formou a série vale 1. Né? Então é isso aí, moçada. Bom, até mais então.